Olá, alunos! Hoje conversaremos sobre o famoso Teorema de Pitágoras. Primeira coisa, ele é aplicado somente em triângulos retângulos. Mas como eu vou saber se o triângulo é retângulo? Muito simples. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus, também chamado ângulo reto. É a quina, o canto do triângulo. Segunda coisa, o lado que estiver oposto a esse ângulo reto, chamamos de hipotenusa. E os outros dois, chamamos de catetos. Só tem sentido, só faz sentido, falar em hipotenusa e em catetos quando temos um triângulo retângulo. Uma coisa que você deve observar é que o triângulo pode aparecer em diversas posições. Então, essa é a estratégia para você descobrir quem é a hipotenusa. É só olhar o lado que estiver oposto ao ângulo reto. São estes em vermelho. Qual é o teorema de Pitágoras? Vamos chamar cada lado do triângulo com uma letrinha. Veja que eu coloquei a letrinha A na hipotenusa do triângulo. E B e C são os catetos. O teorema de Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que você não deve gravar essas letrinhas. Você deve gravar que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou de uma maneira mais simples, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Esse é o famoso teorema de Pitágoras. Vamos fazer um exemplo? Suponha que você tem esse triângulo, ele é retângulo, pois possui um ângulo reto, um ângulo de 90. Eu quero descobrir quem é o x. Quem é o valor daquele lado? Aquele lado é a hipotenusa dele, né? Porque é o lado oposto ao ângulo reto. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, que no caso é x, né? X ao quadrado é igual cateto ao quadrado, 4 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 3 ao quadrado. Agora, só cálculos. Vamos resolver as potências. Copiei ali o x quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Coloquei 16. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Agora, já somo o que eu consigo. 16 mais 9. Tenho que x quadrado é igual a 25. X nada mais é do que a raiz quadrada de 25. Que número que vezes ele mesmo dá 25? O 5. Então a hipotenusa vale 5. Veja que eu sabia dois lados do triângulo e aplicando o teorema de Pitágoras eu encontrei o terceiro, que no caso era a hipotenusa. Outro exemplo para ficar bem claro. Tenho os dois catetos e quero descobrir a hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Resolvo as potências. 8 ao quadrado é 64. 6 ao quadrado é 36. Já posso ajuntar ali, somar o 64 com 36, dá 100. X quadrado é igual a 100. X é igual a raiz de 100. E raiz de 100 sabemos que é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Encontramos o valor da hipotenusa. Terceiro exemplo que eu coloquei exercício. Por quê? Tente parar o vídeo agora e tente fazer. Depois você coloca para correr o vídeo e confere se você conseguiu. Tá bom? Bom, vou solucioná-lo. Uma formiga anda com uma velocidade constante
de 2 centímetros por segundo. Ó. cm/s é 2 centímetros por segundo. Sobe do ponto A até o ponto B em 15 segundos. Desce do ponto B ao ponto C em 20 segundos. Qual a distância do ponto A até o ponto C? E quanto tempo a formiga demoraria para ir do ponto C até o ponto A? Então, primeiro, informações que o exercício nos deu. A velocidade da formiga, que ela anda 2 centímetros por segundo, ou seja, a cada segundo ela caminha 2 centímetros. E para ir do ponto A até o B, ela demora 15 segundos. Veja, de A até B, 15 segundos. Se eu sei que em 1 segundo ela anda 2 centímetros, porque isso é a velocidade dela, veja, 1 segundo ela anda 2. 2 segundos ela anda 4. 3 segundos ela anda 6. Veja que o valor que eu falo em segundo é só você fazer vezes 2 que dá o valor dos centímetros que ela andou. Então, se ela demorou 15 segundos para ir de A até B, 15 vezes 2 dá 30 centímetros. Ela consegue andar 30 centímetros. Descobrir a medida do lado AB do triângulo retângulo. Da mesma maneira, você vai fazer no lado BC. Ela não diz, o exercício não diz que ela desce do ponto B até o ponto C em 20 segundos? 1 segundo anda 2, 20 segundos andará 40. Já sei o valor do lado BC. Para achar a medida do ponto A até C, teorema de Pitágoras. Vou chamar de x e aplicar. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado é 1.600. 1.600 mais 900, 2.500. X é igual a raiz quadrada de 2.500. X é igual a 50. Você pode conferir essas contas. Então, já descobri o valor da medida do lado AC. Para descobrir quanto a formiga demoraria para ir do ponto C até o ponto A, eu vou fazer a análise contrária que eu fiz ali no início. Se eu sei que 2 centímetros são percorridos em 1 segundo, 50 centímetros serão percorridos em... Se 2 é 1 segundo, 4 é 2 segundos. Ou seja, você tendo a medida, a metade é o tempo. Então eu descubro que 25 segundos a formiga irá demorar para ir do ponto C até o ponto A. Exercício que caiu na ETEC. Em um filme policial, ao investigar um furto, a polícia técnica encontrou uma pegada de sapato de salto alto, conforme mostra a figura. Veja que a figura tem um pontinho ali, que é onde tem o salto, né? E a mancha maior é da frente do sapato, né? Para solucionar o caso, no laboratório, os peritos fizeram um esquema a partir da pegada do sapato. Então tem um esquema do sapato ali, ó. AB é o salto do sapato. CD é aquela mancha ali que tem ali, que é onde está a ponta do pé encostando no chão. É um modelo. E temos, ó, no esquema temos que o segmento AB e AD são perpendiculares. Isso é para mostrar aquele ângulo reto ali no ponto A. O ponto C pertence à reta AD, tudo bem. O segmento AB é o salto. O CD, ó, como a gente falou, é a parte do sapato onde o antepé se apoia. E ele deu a medida de AC, 9 centímetros, e a medida de CD, 8,3 centímetros. Então,
ele pergunta o seguinte: admita que sapatos com as medidas encontradas possuem em geral salto com 12 centímetros e considere a tabela que representa a relação entre o comprimento do pé em centímetros e o número do sapato. Então ele te deu uma tabelinha que, ó, se o comprimento do pé for 23,3 centímetros, o sapato é do número 35. Se o pé 24 centímetros de comprimento, o número é 36 e assim por diante. Qual será o número do suspeito, o número do calçado? Eu transferi aquele desenho para cá para ficar mais fácil de solucionar. O que a gente tem mais de informação? Veja que ele deu ali, ó, que o salto é 12 centímetros. Você está vendo que apareceu um triângulo retângulo ali? O triângulo de vértices ABC? Eu consigo descobrir BC? Sim, né? Vou aplicar Pitágoras. O BC ali, que eu chamei de X, é a hipotenusa desse triângulo. Aplicando Pitágoras nesse triângulo ABC, temos hipotenusa ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 9 ao quadrado, que 9 é o outro cateto. Fazendo os cálculos, ó, 12 vezes 12 dá 144, 9 vezes 9, 81. 144 mais 81, 225. X quadrado é igual a 225. Então, x é a raiz de 225. Dá 15, porque 15 vezes 15 é 225. A gente tem que descobrir o comprimento do pé. Sendo aquele o esquema do sapato, e eu já descobri que ali é 15, você concorda que o pé tem aquele 15 centímetros mais a frente de 8,3? Então, o comprimento do pé é só somar o 15 que você achou com o 8,3 que ele já deu no exercício. O pé tem 23,3 centímetros, o pé do suspeito. Olhando a tabelinha, um pé que tem esse tamanho, esse comprimento, o número do sapato é 35. Alternativa A. Exercício bem interessante, né? Outro que caiu na ETEC. Ele faz um contexto primeiro, ó, o Teorema de Pitágoras, provavelmente a relação mais conhecida da matemática, afirma que em todo triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aquele enunciou o teorema, né? Atribui-se a Pitágoras, matemático grego do século VI a.C., a primeira demonstração desse teorema, embora essa relação já fosse aplicada pelo menos 1000 anos antes. Aí vem o exercício. Pensando nisso, analise a seguinte situação. Um helicóptero, para sobrevoar uma região, parte do ponto A do solo e sobe verticalmente 250 metros. Então, tem o solo, tem o ponto A, e o helicóptero sobe verticalmente, quer dizer, formando um ângulo de 90 ali, dessa vertical preta com o solo. Em seguida, voa horizontalmente 160 metros para o leste. E finalmente desce verticalmente 130 metros até o ponto B. Nessas condições, a distância entre os pontos A e B, que eu coloquei com essa cor azulzinha, é em metros. Ele quer descobrir esse tamanho aí, do segmento AB. Então, olha a estratégia. Eu quero descobrir o AB, chamei de X. Quando eu não sei uma coisa, eu chamo de X. Eu prolonguei essa descida lá do 130, ó, eu prolonguei até encostar no solo, formando um ângulo de 90. E chamei um ponto C ali, que encostou no solo, para ficar mais fácil a nossa comunicação aqui. Tá vendo que apareceu um triângulo retângulo? Eu destaquei esse triângulo para ficar mais visível o que eu vou fazer. Veja que para descobrir aquele x, aplicando o teorema de Pitágoras, eu precisaria saber a medida do lado BC e a medida do lado AC. Veja, se ele subiu 250 metros
e desceu 130, você concorda que o que falta eu consigo achar fazendo 250 menos 130? É o que faltou para ele descer? Então 120 é exatamente o lado BC. Já descobri um lado. E o lado AC? Veja que 160 metros que ele andou na horizontal é a mesma medida de AC. Então, eu já descobri também o lado AC. Aplicando Pitágoras, 120 ao quadrado, 14.400, 160 ao quadrado, 25.600, só juntando os dois dá x quadrado igual a 40.000 e a raiz quadrada de 40.000, 200. Descobri. Alternativa C. E finalmente, mais um exercício da ETEC. Ele tem um contexto aqui antes, né? Um grande círculo azul, escuro, no meio do mar turquesa do Caribe, atrai mergulhadores e turistas do mundo todo para Belize, na América Central. A Great Blue Hole, Grande Buraco Azul, é uma caverna submersa com estalactites, cercada de animais marinhos de várias espécies, como arraias, peixes papagaios e peixes borboletas. Localizado no atol de Recifes, Lighthouse, a cerca de 50 milhas a leste de Belize, o buraco é um círculo quase perfeito de cerca de 300 metros de diâmetro e 125 metros de profundidade, podendo ser visto inclusive do espaço. Aí ele fez um esquema, igual a do calçado, ele fez um esquema ali, ó. O ponto O é o centro da circunferência, o segmento AB é o diâmetro da circunferência. Veja que ele deu ali em cima, ó, 300 metros de diâmetro, isso aí vai ser útil para a gente. As retas AB e CD são paralelas. O ponto E pertence à corda CD. A corda CD está ali destacada. E as retas AB e OE são perpendiculares. Tudo bem. O que ele quer saber? Eu coloquei o desenho aqui de novo, ó, porque tinha um enunciado grande. Nessas condições, admitindo-se que a medida da corda, ele deu a medida da corda, ó, CD, né? 240 metros. Então, a medida do segmento OE, aquele pedacinho ali entre o diâmetro e a corda, ele quer descobrir. Veja que ele te deu o quê? O diâmetro, 300. Lembra que, sabendo o diâmetro, eu consigo descobrir o raio? É a metade. Então, eu já sei que OA é 150 metros, é a metade do diâmetro. Ele deu também o tamanho da corda. Veja que, sabendo a corda 240 metros, como ela é paralela ao diâmetro ali AB, que está representado, eu sei que metade dela, ó, do E até C, vale 120, a metade. Lembre-se que uma circunferência, o raio é a distância do centro até chegar nela. Então, se eu sei OA, eu também sei OC, que é o raio da circunferência. Então, OA é 150, OC também é raio da circunferência. Veja que apareceu um triangulinho retângulo que eu destaquei ali, que eu já sei um cateto, 120, e sei a hipotenusa, 150. E a pergunta do exercício é OE, chamei de X ali. Vamos resolver aqui no cantinho? Aplicando Pitágoras, ó, tome cuidado, não é sempre x² igual a alguma coisa, por isso que eu alertei que você tem que decorar pelas palavras hipotenusa e cateto. Ó. Hipotenusa ao quadrado, quem é hipotenusa? Não é o x, é o 150. Então, é 150 ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Agora, o que eu quero descobrir é um dos catetos. Resolvendo as potências, 150 ao quadrado é 22.500, igual
120 ao quadrado é 14.400 mais x quadrado. Eu vou passar o 14.400 para o outro lado. Então ficou 22.500 menos 14.400 igual x quadrado. O x quadrado saiu ali embaixo, mas ele está depois do igual, tá? 22.500 menos 14.400 dá 8.100. É igual a x quadrado. Então, x é a raiz quadrada de 8.100, que dá 90. Então, OE é 90. Alternativa B de bola. Espero que tenham gostado. Obrigado.